Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e na aula de hoje vamos falar sobre fisiologia vegetal. Mais especificamente, vamos falar sobre germinação e o papel dos hormônios vegetais no desenvolvimento e movimento das plantas. Também vou falar sobre como fazer os experimentos propostos no roteiro de estudos e como fazer o relatório da aula prática. Vamos lá? Antes de mais nada, deixe-me perguntar. Você já parou para pensar o que faz uma semente germinar? Por que o feijão não germina no saquinho no supermercado? Você já parou para pensar nisso? Pensando nisso, propus dois experimentos para analisarmos os fatores que influenciam na germinação do feijão e o movimento de fototropismo e geotropismo do caule e da raiz. Para isso, fiz uma sugestão de agenda para vocês organizarem seus experimentos. Como eu disse, é apenas uma sugestão. Se quiser começar antes ou depois desses dias, fiquem à vontade. O experimento 1 tem como objetivo analisar a influência da água na germinação do feijão. Gostaria de fazer esse experimento analisando a influência da temperatura e da luminosidade na germinação também. Contudo, o experimento ficaria bem mais complexo e difícil de fazer. Por isso, vamos analisar apenas a influência da água mesmo. No experimento 1, você pegará 4 feijões, os deixará de molho de 20 minutos a 1 hora aproximadamente e depois irá colocá-los em um copo com algodão escrito 48 horas. No domingo, você repetirá esse procedimento e colocará em um copo escrito 24 horas. Na segunda, você repetirá esse experimento 2 vezes e colocará os feijões em copos marcados 12 horas e 2 horas. Por fim, você irá tirar todos os feijões dos copos e irá compará-los. Vou mostrar os resultados do meu experimento no final deste vídeo. O experimento 2 tem como objetivo analisar os movimentos de fototropismo e gravitropismo do caule e das sementes. Por isso, você levará mais dias para realizar o experimento, para dar tempo de a raiz e o caule crescerem. Nesse experimento, você terá que colocar um feijão de molho na quinta-feira e depois colocá-lo em um recipiente transparente e fechado. Coloque um pouco de água neste recipiente e papel de boca para prender as sementes na parede do recipiente, como vocês estão vendo nessas imagens. Repita isso por 4 ou 5 dias. Após esses 4 ou 5 dias, observe a direção em que a raiz e o caule estão crescendo. Vou mostrar os resultados do meu experimento no final deste vídeo. Para conseguirmos entender e explicar esse experimento, temos que discutir algumas coisas, tais como o que é germinação? Germinação ocorre quando a semente sai do estado de dormência e volta a ter atividade celular, ou seja, as células voltam a se dividir e se diferenciar. Podemos observar que no início da germinação ocorre rompimento da casca da semente e formação da radícula, a primeira raiz da planta. A raiz nasce primeiro para auxiliar na absorção de água e na fixação da planta no solo. Nesse estágio inicial, chamamos a planta que está em formação de plântula. Mas o que é dormência? Dormência é um estado em que a semente está com as células inativas, com metabolismo extremamente baixo ou nulo. A dormência ajuda na propagação das sementes, pois imagine se a semente caísse do pé onde foi produzida e germinasse ao lado da planta-mãe. Essas plantas teriam que competir por nutrientes e água do solo. Seria desvantajoso para ambas. Já a semente em estado de dormência pode ser carregada para lugares distantes e germinar semanas, meses ou até anos depois de ter sido produzida. Isso ajuda na dispersão dessas plantas e ocupação de novos ambientes. Muitas sementes, por exemplo, só saem do estado de dormência após terem passado pelo trato digestório de certas aves ou mamíferos. Essa semente poderá germinar a quilômetros de distância da planta-mãe, no local onde caíram as fezes desses animais. Em locais com inverno rigoroso, as sementes só germinam após o inverno, o que é vantajoso, pois possivelmente a planta jovem não iria sobreviver se fosse coberta por neve, por exemplo. As sementes podem sair do estado de dormência por diversos motivos, sendo que os principais são umidade, temperatura, taxa de oxigênio e luminosidade. Quando a semente recebe umidade, ela absorve água e incha, processo que chamamos de entumecimento.
Com isso, ela rompe a casca, possibilitando que o embrião cresça e comece a formar a radícula. Além disso, quando a semente absorve água, ela deixa de produzir ácido abscísico e começa a produzir giberelina, fito-hormônios que eu vou explicar daqui a pouco. Sementes muito pequenas, como as sementes da alface, por exemplo, precisam de luminosidade para germinar, pois não têm endosperma suficiente para nutrir a planta por muito tempo, de modo que, se enterrarmos essas sementes muito fundo, ela irá começar a germinar, mas provavelmente o endosperma acabará antes de a plântula sair do solo e começar a fazer fotossíntese. Sem fazer fotossíntese, a plântula não tem mais energias para crescer e acaba morrendo. Para entendermos como os hormônios vegetais agem no crescimento e desenvolvimento das plantas, precisamos primeiro nomear algumas estruturas. As partes jovens da planta são chamadas de meristema, e é nestes locais onde a planta vai realmente crescer. Podemos encontrar tecido meristemático nas pontas das raízes, nas gemas apicais, nas gemas laterais ou gemas axilares e em folhas e tecidos jovens. O local onde a folha sai do caule é chamado de nó, e a região entre um nó e outro é chamado de entrenó. Hormônios são moléculas que agem como reguladores químicos, regulando a atividade das células e tecidos. Hormônios vegetais são chamados de fito-hormônios, e sua ação depende do tipo de planta, da estação do ano e do período de desenvolvimento que a planta está. Os principais hormônios vegetais são auxina, citocina, etileno, ácido abscísico e giberelina. Eu vou falar cada um deles para vocês agora. A auxina é produzida na gema apical, em folhas jovens e nas sementes em germinação. Seus principais efeitos são dominância apical, alongamento do caule, ou seja, crescimento do caule, inibição da abscisão das folhas e frutos, ou seja, inibe a queda de folhas e frutos, estimula o florescimento e frutificação e está envolvida nos processos de fototropismo e geotropismo do caule e da raiz. É principalmente nas gemas apicais que a auxina é produzida. Este hormônio é transportado para outras partes da planta, célula por célula. Altas taxas de auxina inibem o crescimento de gemas laterais, ou seja, apenas quando a gema apical já está relativamente distante das gemas laterais é que estas começarão a crescer e formar novos galhos. É por isso que, quando queremos que a planta fique encorpada, devemos cortar as pontas dos galhos, pois isso faz com que a quantidade de auxina diminua e as gemas laterais voltem a desenvolver. A auxina também estimula a produção de flores e frutos. Vimos nas aulas anteriores que a planta produz frutos apenas se ocorrer fecundação de seus óvulos, processo chamado de polinização, e a formação de sementes. Contudo, muitos agricultores pulverizam auxina nas flores antes de ocorrer polinização, induzindo a formação de frutos sem sementes, como é o caso deste tomate que você está vendo na imagem, por exemplo. A auxina também está relacionada a movimentos das plantas, tais como o fototropismo. A luz estimula a produção de auxina nas regiões meristemáticas, tais como a gema apical. Essa auxina migra de célula em célula para regiões menos iluminadas da planta, ou seja, as partes menos iluminadas acabam ficando com maior quantidade deste hormônio. Nas células do caule, a auxina estimula o alongamento das células jovens, fazendo com que o caule cresça em direção à luz. Na raiz, ocorre o oposto. Altas taxas de auxina inibem o alongamento celular, fazendo com que a raiz cresça em direção oposta da luz. Por isso, dizemos que o caule apresenta fototropismo positivo e a raiz apresenta fototropismo negativo. O geotropismo, também chamado de gravitropismo, pode ser visto como um movimento oposto ao do fototropismo. O gravitropismo é o movimento de partes da planta na direção da gravidade, ou seja, para baixo. As raízes apresentam um gravitropismo positivo, uma vez que elas costumam crescer para baixo. Já o caule apresenta gravitropismo negativo, uma vez que eles costumam crescer no sentido oposto à gravidade, ou seja, para cima. Nastismo
é o movimento que a planta faz. Nastismo é o movimento que a planta faz em resposta a determinados estímulos ambientais. Em geral, são estímulos mecânicos. As plantas carnívoras e as plantas dorme-dorme são ótimos exemplos de nastismo. Citocinas são hormônios produzidos principalmente nas pontas das raízes, mas também podem ser produzidas em folhas e frutos jovens. Este hormônio estimula o desenvolvimento das gemas laterais e retarda o envelhecimento da planta. Por isso, é muito comum floriculturas e produtores de flores pulverizarem esse hormônio nas flores que serão comercializadas, pois isso fará com que as flores fiquem bonitas por mais tempo. Ácido abscísico é geralmente produzido pela planta em resposta ao estresse hídrico e age inibindo a atividade da planta. É por isso, por exemplo, que determinadas plantas perdem as folhas em épocas de seca, para diminuir sua atividade em decorrência da escassez de água. Além disso, o ácido abscísico também é produzido nas sementes, onde agem mantendo a semente inativa, ou seja, mantendo a dormência nas sementes. A giberelina é um hormônio produzido em tecidos jovens e em sementes em desenvolvimento e age estimulando o crescimento de caules e folhas, bem como a germinação das sementes. Nas sementes, a giberelina ativa a produção de diversas enzimas que digerem o endosperma presente nas sementes, liberando nutrientes que vão ser utilizados pelo embrião em seu crescimento inicial. O etileno é um gás produzido em resposta ao estresse, sendo produzido principalmente em tecidos em amadurecimento, ou seja, em senescência. Este hormônio é responsável pelo amadurecimento de folhas, flores e frutos climatéricos, tais como o abacate, a banana e o mamão. Além disso, ele estimula a abscisão de folhas e frutos, ou seja, a queda de folhas e de frutos. Sendo um gás, ele se difunde da planta para o ambiente. Por isso, muitas pessoas costumam embrulhar os frutos verdes em jornal ou sacolinhas. Isso faz com que o etileno se acumule próximo dos frutos, acelerando o amadurecimento deste. Além disso, sendo um hormônio produzido em resposta ao estresse, é bastante comum também as pessoas fazerem pequenos cortes rasos na casca de frutos verdes, pois essas lesões também estimulam a produção de etileno e, consequentemente, aceleram o amadurecimento de frutos. Tendo visto um pouco sobre os diferentes hormônios vegetais, vamos retornar aos nossos experimentos. No experimento 1, devemos observar as principais diferenças entre os feijões secos e úmidos ao longo do tempo. Podemos observar que o feijão úmido incha, entumece, rompendo a casca da semente. Isso faz com que diminua a produção de ácido abscísico e aumente a produção de giberelina, estimulando o crescimento do embrião, processo que podemos observar com o crescimento da radícula ao longo do tempo. O experimento 2 tinha como objetivo analisar os movimentos de fototropismo e gravitropismo. Contudo, deixei o recipiente no escuro, o que acarretou no surgimento de fungos nas sementes, influenciando no desenvolvimento destas. Por isso, quando você for fazer esse experimento, deixe o recipiente em um local iluminado, para impedir o crescimento de fungos. Em decorrência do aparecimento de fungos, as sementes não germinaram muito bem, mas ainda assim é possível observar que a raiz cresce em direção para baixo, ou seja, apresenta fototropismo negativo e gravitropismo positivo. Infelizmente, não foi possível observar o crescimento do caule neste experimento, mas se o seu experimento der certo, você conseguirá ver que o caule crescerá para cima, ou seja, apresentará fototropismo positivo e gravitropismo negativo. Se infortúnios como esse que aconteceu comigo também acontecer com você, não se preocupe. Relate mesmo assim os resultados observados na seção Resultados do seu relatório. Muitos experimentos científicos geram resultados diferentes dos esperados, de modo que os cientistas utilizam esses resultados para tentar descobrir o que pode ter influenciado em seus experimentos. No meu caso, acredito que tenha sido a falta de luz, uma vez que fungos costumam crescer em locais úmidos e escuros. O legal da ciência é que conseguimos aprender mesmo com nossos erros.
Esse vídeo foi retirado da internet e mostra a germinação de uma semente de feijão e o crescimento da raiz e do caule. Nele, você pode observar que a raiz cresce principalmente para baixo, ou seja, apresenta fototropismo negativo e gravitropismo positivo. Já o caule cresce para cima, apresentando fototropismo positivo e gravitropismo negativo. Caso você queira fazer um experimento para analisar o fototropismo, coloque os feijões para germinar dentro de uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, e deixe apenas uma abertura na caixa, uma abertura pequena, que entre pouca luz, de preferência longe do local onde o feijão está germinando. Você observará, após alguns dias, que o caule da planta crescerá em direção ao buraco por onde a luz está entrando. É um experimento bem legal de fazer. Tendo visto os experimentos, vou explicar como deve ser feito o relatório. O relatório deve ser feito em uma folha de caderno ou folha de almaço e não precisa de capa. Nesta folha, você deve informar o seu nome, número, série, disciplina e o título dessa atividade. O relatório possui 6 partes: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, análises e referências bibliográficas. Na introdução, você deve escrever resumidamente, com suas próprias palavras, sobre os conteúdos trabalhados neste experimento, tais como o que é germinação, o que são hormônios vegetais e quais influenciam na germinação e nos movimentos do caule e da raiz observados neste experimento, bem como o que é fototropismo e gravitropismo. Nos objetivos, você deve informar qual ou quais foram os objetivos desta aula experimental, ou seja, observar como a água influencia na germinação das sementes e observar o movimento de fototropismo e gravitropismo do caule e da raiz. Em materiais e métodos, você deve informar quais materiais você utilizou para fazer esse experimento e como ele foi feito, passo a passo. Ficará parecido com uma receita de bolo. Em resultados, você deve anotar os resultados observados, tais como o tamanho e a textura da semente, formação de radícula e o movimento do caule e da raiz. Anote os resultados observados nas tabelas presentes no roteiro de atividades. Em análises e conclusões, devemos associar o conteúdo teórico escrito na introdução com os resultados observados no experimento. No nosso caso, quero que vocês apenas respondam as 3 perguntas presentes no roteiro de atividades. Por fim, em referências bibliográficas, você deve informar quais fontes você consultou para estudar sobre esse assunto, tais como vídeos, livros, sites e etc. De preferência, escreva as referências dentro do padrão da ABNT, pois na faculdade todos os seus trabalhos deverão seguir as normas da ABNT. Assim, você já vai treinando e se acostumando. Vou colocar o link do documento com as normas da ABNT na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, acho que por enquanto é só. Caso surja alguma dúvida durante a realização do experimento ou na elaboração do relatório, pode me enviar mensagem que eu ajudo a esclarecer a sua dúvida, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!